Muito bem, esta é a nossa última aula do curso de oficina de modelação e simulação, de modelagem e simulação computacional, né, relativo a esse primeiro semestre de 2016. E nessa última aula a gente vai falar sobre regressão linear e não linear. E isso a gente vai fazer através de uma formulação matricial. Tá? E o texto associado a essa aula está contido nesse artigo que está disponível na web, que escrevi em 2014, né, que trata desse tema. Então, a gente está basicamente esse é o título do artigo, está disponível na minha página, né? Pode ir na página diretamente e lá na página vocês vão achar um conjunto de artigos. Deixa eu ver se a internet saiu do ar novamente. Realmente a internet está muito ruim no momento. Deixa eu ver se eu consigo mostrar mais ou menos Então, nessa seção de Papers Web, nós temos aí o conjunto de artigos, dentre eles esse artigo aqui, exclusivamente disponível nesse link, formulação matricial para regressão linear e não linear em primeira ordem, né? Muito bem, então, em geral, o problema de regressão linear ou não linear, o que acontece na realidade é que você, às vezes, mede uma grandeza física, experimentalmente, né? Você consegue obter essa grandeza em um conjunto de pontos, digamos que a variável de independência seja x e a grandeza fixa seja w, né? Então, você tem um conjunto de pontos, geralmente a medida tem um ruído, né? Conteúdo de ruído, também fazendo parte do processo de medição, e nós sabemos, e se sabe pelas considerações físicas, que esse conjunto de pontos, né, esse aqui é o n-ésimo ponto do conjunto, que é o valor correspondente à grandeza, que você mede, né? Você varia um parâmetro experimental, x, observa um valor w da grandeza, digamos que você tem n pontos, n-ésimo ponto é esse aqui. Então, nós sabemos, a priori, por considerações físicas, que isso é representado por uma função, né, que depende de um conjunto de parâmetros, né, digamos, f de x, e um conjunto de parâmetros físicos que pode caracterizar, por exemplo, a geometria do seu experimento, algum parâmetro físico, uma constante ótica no experimento de reflexão de luz, por exemplo, ou talvez a largura de um feixe gaussiano, em que você mede seu perfil, você quer saber mais ou menos qual é a largura, extraindo isso a partir de medidas, e assim sucessivamente, né? Então, o processo de obtenção desses parâmetros que governam fisicamente o problema é chamado de processo de regressão, né? Quando a função modelo, né, em que você modela, digamos assim, o experimento, é uma função linear nos parâmetros, a gente tem o que chama de regressão linear, né? Então, quando f é linear nos parâmetros a, b, c, etc., a gente tem o que se chama de regressão linear. Quando isso não acontece, ou seja, quando a dependência é com os parâmetros que você quer obter das medidas é uma dependência não linear, você tem o que se chama de regressão não linear. O problema de regressão linear, que a dependência da função modelo com os parâmetros a serem obtidos é uma dependência linear,
é possível obter uma solução exata para os parâmetros, utilizando essa função modelo. No caso de dependência não linear, você vai ter uma solução numérica que a gente vai desenvolver aqui no curso. O que a gente vai fazer é desenvolver uma formulação matricial, então é necessário adquirir familiaridade com os parâmetros que a gente vai introduzir, porque ao final do processo, com uma definição adequada das matrizes que são utilizadas no processo, você facilmente desenvolve um algoritmo para obtenção dos parâmetros. Então, observe que a nossa análise ela não é limitada a funções de uma variável, mas você pode desenvolver isso para funções de múltiplas variáveis. Certo? Então, vamos considerar que você tenha a sua grandeza física, por exemplo, um ponto, isso aqui é uma questão do problema de uma variável, mas pode ser que você tenha a variável independente seja um vetor. Então, se for um vetor, você tem um vetor x, que teria, digamos, n componentes. É claro que no mundo físico que a gente modela, a gente tem até 3 componentes no espaço tridimensional, x, y, z, mas digamos que você tenha um espaço n-dimensional, chamado na verdade, nós temos aqui m variáveis, ou seja, x, y, z, etc. Então, vai representar por um vetor. E a gente mede, observe que tem m elementos aqui. Por exemplo, você pode ter x, y, z e o tempo. Tem 4 parâmetros, certo? Então, m igual a 4. Nós temos também aí, para caracterizar o problema, nós medimos uma grandeza. Uma grandeza que é um parâmetro escalar, no caso, W, em n valores desse vetor. Certo? Então, esse vetor aqui pode assumir n valores diferentes, e você vai ter n valores correspondentes à variável W. Então, você teria W1, W2, etc. N valores. E nós modelamos esse processo, ou seja, dado x, mede-se W, em uma função física chamada de f, que depende de x e de um vetor que a gente vai chamar de A, que é o vetor de parâmetros. Esse vetor A gente vai agora tirar esse símbolo tio aqui, tá certo? A gente vai assumir que essas grandezas são... Na verdade, eu vou usar, mas não vou ser muito rigoroso nisso. De vez em quando eu posso esquecer esse tio, vou deixar aqui. O parâmetro A é o chamado o vetor de parâmetros, ou seja, ele tem componentes... Pode ser que a função física tenha vários parâmetros, então vamos ser bem geral. A1, L parâmetros, A2, etc., AL. Então, são todos vetores que nós utilizamos. Ou seja, a função depende. Isso é uma função física que governa o problema em que você está medindo a grandeza W como função dos parâmetros da variável independente que é x. Eu estou falando aqui algumas possibilidades. A gente vai, na prática, nos nossos trabalhos que a gente vai desenvolver nessa oficina, trabalhar com funções de uma variável, mas nada impede que a gente possa fazer isso para funções de mais de uma variável. Então, vou fazer um procedimento bem geral. Então, o objetivo da regressão é obter esse conjunto de L valores do vetor de parâmetros. A gente chama esse A aqui. Então, a gente vai classificar o problema em 2 tipos de problema. Linear e não linear, mas antes disso, o que a gente quer saber é o seguinte. Nós medimos a função, ou seja, ele modela, em cada ponto desse, digamos que você tenha, para cada
ponto, né? Você tem x, por exemplo, x igual a y1, isso aqui é um conjunto de variáveis que dá o valor de w no ponto x igual a y1, um valor fixo, certo? Você mede no valor, isso aqui me fornece um valor w1, né? Para x igual a w2 igual a y2, né? Você obtém o valor w2 e assim sucessivamente, né? Então, eu vou construir aqui uma matriz, né, f, que é o valor da função calculado nesses pontos específicos onde eu meço a grandeza w. Então, isso aqui vai ser um vetor que eu vou chamar de f, né, de y1. Observe que eu estou sendo meio informal, né? Eu estou evitando carregar demais assim, mas isso aqui é um vetor, né? Y de 1 é um vetor, é o conjunto de variáveis no ponto específico, no primeiro ponto do problema, né? Então, você tem f de y2, etc., né? Até chegar em f de n, então, n pontos, né? Então, o problema de regressão não linear é comparar essa função com os valores medidos, né, com esse vetor aqui. Então, você tem que comparar essas duas quantidades, né? E o que nós queremos fazer é saber quão próximo f está próximo de w, né? Essa função, certo? Isso aqui é transposta, né? Então, f de y1, etc. Então, isso aqui é um vetor, né? Então, nós temos a diferença desses vetores, que a gente quer minimizar essa diferença. Esse é o objetivo, ou seja, eu quero determinar o valor de A de forma que eu minimize essa quantidade. Então, eu construo uma função erro, que é o módulo desse vetor, né? Fica mais fácil calcular o módulo quadrático. Então, o vetor, o módulo dele, né, isso aqui vai ser, por definição, a função psi. O módulo quadrático do vetor é simplesmente o vetor diferença, produto escalar com ele mesmo. Isso, em forma matricial, fica f menos w transposta, ou seja, ele faz o vetor horizontal, né, f menos w, e multiplica por ele vertical, vezes f menos w. Então, nosso objetivo é minimizar essa quantidade. Ou seja, calculei f nos pontos específicos, comparo com o valor medido, calculo a subtração, calculo o módulo quadrático, ou seja, somar, isso é como se fosse uma soma, né? Soma dos quadrados. Eu quero minimizar essa soma. É isso que a gente quer fazer. Então, o objetivo é esse, né? Observe que isso aqui dividido por n é o erro médio quadrático, aproximadamente. Certo? É o quadrado do erro, né? Se eu dividir essa quantidade por n. A soma de fi, né? Isso aqui é como se fosse soma, se eu quisesse fazer, né? De n igual a 1 até n. Vou chamar isso aqui de Fn, tá certo? Então, é Fn menos Wn. No fundo, é isso que tem que calcular, certo? Ao quadrado. Né? Se eu dividir isso aqui por n, eu tenho uma medida do erro médio quadrático, né? A diferença ao quadrado. Posso tirar a raiz quadrada disso, eu tenho um valor médio aproximadamente, né? Certo? Mas, no fundo, a gente quer minimizar essa quantidade aqui. Ok? Então, como é que a gente faz isso, né? Então, na prática, o que a gente faz seja uma função. Observe que isso aqui é uma função, né? Observe que eu calculei nos vários pontos. Isso aqui é uma função das L variáveis, dos L parâmetros contidos em A. Né? Observe que Fn isto, é o n-ésimo elemento da função f, né? Que depende dos parâmetros. Né? Então, como você tem a dependência com L parâmetros, o que eu faço para minimizar essa função é calcular o seu gradiente. Né? Então, o que a gente quer fazer é que, generalizando para o caso multidimensional, o gradiente, né, da função psi seja igual a zero. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou forçando com que o nabla, na realidade, é um vetor, que é o operador derivado em relação aos elementos do vetor parâmetro.
São L parâmetros, né? Transposta, né? Então é uma coisa vertical. Então eu tenho L equações. E nessas L equações, a gente vai ver separadamente o caso de regressão linear e não linear. Na regressão linear, nós teremos uma função fechada, uma solução fechada para o vetor de parâmetros, e para a regressão não linear, nós teremos uma solução obtida por um processo de iteração, né? Bom, para a regressão linear, a nossa função f, eu vou tirar os tios, tá certo? Está implícito que algumas dessas coisas são vetores, x e a são vetores, f é uma função escalar. Isso aqui pode ser escrito como sendo a g transposta. Isso aqui, lembrando, esse g, eu vou botar nele aqui um tio para lembrar que ele é um vetor, né? G transposta vezes a. E g transposta, na realidade, é a função, por exemplo, é um conjunto de L elementos, né? Isso aqui, na realidade, é isso aqui, né? Na realidade, é G1 de x vezes A1 mais G2 de x vezes A2 mais etc. mais GL, tem L parâmetros, né? L funções, vezes AL, né? Então, o que nós teremos aqui, né? O G é um vetor, né? Que é escrito dessa forma, G1 de x, eu vou tirar o argumento aqui. X, na realidade, é o x multidimensional, né? Pode ser que seja dependência da função de multivariáveis, né? Então, isso aqui seria G1, G2, etc., GL, transposta. E o vetor de parâmetros, como sempre, A1 até a L, né? Transposta. E a gente pode definir uma matriz mais geral, que é o valor de G calculado em cada ponto, né? Então, observe que a nossa quantidade W é medida em N pontos. O enésimo ponto é, na realidade, algo do tipo, é uma matriz desse tipo aqui, né? Você tem N variáveis, x1 a xm, M variáveis, x1 no enésimo ponto, x2 no enésimo ponto, etc. Xm, porque tem M variáveis no enésimo ponto. Transposta. Isso aqui vai chamar a enésima coluna de uma matriz Y, certo? Isso tudo para ele fazer uso de matriz, ou seja, Y é a matriz. Só Y é uma matriz. Que tem quantas colunas? N maiúsculo. Cada coluna corresponde a um conjunto de coordenadas, que são M maiúsculo coordenadas. Né? No ponto 1 vai ser Y1, x11, x21, xm1. No ponto 2 vai ser y2 e assim por diante, né? yn. Tá? Então, essa é a matriz M, ou seja, o que nós temos aí? M linhas por N colunas, né? Em geral, a gente vai trabalhar com funções de uma variável, então seria uma linha, N colunas. Ok? Muito bem, então a gente vai construir então uma função f mais geral, né? E vai pegar então cada conjunto, essas funções g em cada ponto desse, e vai construir uma função g que vai ter vários elementos. O primeiro elemento vai ser g calculada em y1. Segundo elemento vai ser g, observe que isso é um vertical, né? G de y1, certo?
Isso aqui é G calculado no ponto Y2, etc. G calculado no ponto G matriz, né? Calculado no ponto Y, N. Essa é uma matriz mais geral. Observe, como é que é essa matriz? Tem quantas linhas? Bom, tem o número de linhas de G. L linhas. Quantas colunas? N colunas. Né? A enésima coluna de G nada mais é do que a matriz coluna G calculada no ponto Y. Isso aqui é N minúsculo. No ponto Y, N. Né? Então, com essas definições, nós temos, então, eu posso generalizar agora, utilizando todos os pontos possíveis, numa matriz só, F, que só vai depender agora do vetor de parâmetros, chama de F de A. Então, em regressão não linear, a função modelo vai ter vários elementos, vai ser uma matriz coluna F, que é G transposta vezes A. Né? G transposta tem L colunas, N linhas. Então, isso aqui é N por L. Isso aqui é L por 1. Então, isso aqui me dá uma matriz N por 1. Então, cada elemento do vetor, certo, é o valor da função calculado no enésimo ponto. Um ponto quer dizer um conjunto de coordenadas que, no caso bem geral, são M coordenadas. Né? Muito bem. Então, com essas definições, por exemplo, né, se eu utilizar essa função aqui, F igual a essa função modelo, né, um caso específico aqui do nosso paper, xy mais b cosseno, x mais y, mais c seno de xyz, mais d, né? Então, o que nós temos? Bom, nosso vetor é o vetor XYZ transposta, x1, x2, x3. Né? Nosso vetor de parâmetros é A, que é ABCD. Sem vírgula. Né? Nossa função modelo G de x, né? Vai ser igual. O primeiro elemento é exponencial de xy, cosseno de x mais y, seno xyz, e o último elemento é 1 vezes d. Certo? Então, com isso, eu conseguiria construir a minha matriz G nos N pontos, né? Então, por exemplo, o enésimo elemento de G, calcular isso no enésimo ponto, que seria o quê? Exponencial xn, yn, cosseno xn mais yn, seno de xn, yn, zn, 1 transposta. Quem é o enésimo elemento de F? A enésima linha de F. Né? Fn vai ser quem? Vai ser G, vai ser isto aqui, calculado no ponto xn, ou seja, vai ser G vai ser isso aqui, que é a transposta da... Isso aqui é a enésima coluna. Então, a transposta da enésima
da enésima linha, que é essa aqui, né? Essa aqui vai dar G de N, vai ser Gn transposta, se eu não estou enganado, né? Vezes A. Bom, Gn transposta é exatamente isso, vai dar o quê? A enésima linha de F, certo? Tem N maiúscula linha, né? Vai dar o quê? Vai dar exatamente A exponencial xn, yn, né? Mais B cosseno de xn mais yn, mais C seno xn, yn, zn, mais D vezes 1. Então, isso tem N linhas. Cada linha tem esse formato geral, né? Muito bem, então o que a gente quer fazer? A gente quer fazer para essa função modelo, f dada por isso aqui, né? A gente tem o erro, que se igual a f menos w transposta vezes f menos w. Vamos expandir isso aqui vai dar ft. Observe que eu não estou botando tio em alguns casos para não ficar muito, um pouquinho informal, né? Na verdade eu fiz w menos f, né, eu acho. Então, vou fazer w menos f, que é como a gente fez originalmente na nota de aula, para ficar igual. Esse aqui vai dar WTW menos WTF menos FTW mais FTF. E o gradiente disso, né? No fundo, a gente quer calcular o gradiente disso aí. E o gradiente tem o Lésimo elemento do gradiente é simplesmente DDAL. Né? Então, vamos calcular DDAL dessa quantidade. Observe que isso aqui não depende de A, isso aqui dá zero. Isso aqui é a derivada passa de zero, fica menos WT dF DAL. Menos vou colocar assim por enquanto, tá? DDAL de FTW mais DDAL de FTF, né? Observe que isso aqui é um escalar. Isso aqui é a transposta disso é igual a ele mesmo. Se eu calcular a transposta disso, vai dar WT vezes F, né? Então, a derivada disso é a derivada de WT vezes F, mas como WT não é independente de AL, então é WT derivada de F. Então, esse termo é igual a esse, né? Pode ser escrito assim, duas vezes esse. Eu posso fazer assim, menos 2, só a derivada de FT, e fazer essa derivada e depois multiplicar por W. Isso aqui também, por sua vez, derivada do primeiro vezes o segundo, primeiro derivado do segundo, né? A transposta disso é igual a ele mesmo, então isso aqui dá duas vezes, né? Eu posso calcular como sendo duas vezes. São dois termos, né? Dois termos iguais, na verdade. Duas vezes DFT DAL vezes F, né? Então você tem aí isso aqui igual a zero, né? Então você tem, no fundo, DFT DAL W menos F igual a zero, né?
nós podemos generalizar também. Isso aqui é uma das equações, são L equações. Essa é a Lésima equação, você tem uma equação para cada derivada. A gente pode generalizar isso também através de uma definição. Vamos definir aí, né, a derivada de uma matriz. Seja H uma matriz, e K elementos. Poder compactar isso numa forma matricial única, né? K elementos. A gente vai definir a derivada de H. Vou escrever explicitamente aqui como sendo algo assim, né? dH1, dA1, dH1, dA2, etc. dH1, dAl, etc. Né? DHK, dA1, etc. DHK, DAL. Né? Isso aqui é a mesma coisa que eu calcular nabla transposto H1, né? Nabla transposto é nabla é um vetor em pé, né? Nabla é assim, né? DDA1, etc. DDAL, né? É um vetor, né? Nabla transposto é esse vetor deitado. Então é nabla T1, ou seja, dá isso aqui, etc. Nabla T de HK, né? Ou seja, ele pode escrever isso aqui como sendo nabla etc. nabla HK transposto, né? Ok? Então, a transposta a gente vai dar nabla transposto aplicada a H1, segunda linha, nabla transposto aplicada a H2, etc. Nabla transposto aplicada a HK. Então, essa é a definição dado H dessa forma, H', né, é dado por essa definição. Então, fazendo isso, a gente pode... Isso aqui, se a gente for fazer, certo? Todas as equações, você vai ter, né, F transposto é algo assim, né, desse jeito, DDA1, DDA2, DDA3, etc. Né? Então, quando a gente fizer isso aqui vai dar exatamente F' transposto. Isso aqui generaliza. Essa equação vai generalizar. E aí vocês façam um pouquinho de álgebra aí. Faz parte da lista de exercícios de vocês. Para mostrar que isso aqui vai dar F' transposto W menos F. Isso aqui é um elemento da equação, agora vai ser igual a zero. Zero agora é uma matriz de L elementos, né? Então é isso que nós obtemos generalizando essas equações. Muito bem. Resta agora saber, sabendo que a regressão linear tem uma forma bem específica de F, que é um produto de G com A, né? Então vamos botar a equação aqui em cima. Ou seja, F', vou botar agora o tio de volta, F' transposto W menos F igual a zero. Bom, sabendo que F é dado por G transposto vezes A, precisa calcular quem é F', né? Certo? Bom, se for calcular quem é F', vamos novamente calcular cada elemento de F', né? Então, você tem a derivada em relação ao Lésimo parâmetro, elemento do vetor parâmetro, de GT vezes A. G não depende de A, então isso aqui vai dar GT dA DAL. Né?
Só lembrando que é GT, né? Certo? E o que é DADL? Bom, DADL, na realidade, é um vetor que só tem um elemento não nulo, né? 0, etc., 1, etc., 0 transposto, né? Esse aqui é o L-ésimo elemento. Né? Então, observe que isso aqui só pega o L-ésimo elemento de G no ponto Y, né? Isso aqui só vai pegar o L-ésimo elemento de G. Né? Equivalentemente, também pode calcular isso, a transposta disso dá o mesmo resultado. Né? Isso aqui também pode ser calculado assim, DDAL, só para a gente ter uma ideia aqui, DDAL de A transposta vezes G. Né? Isso aqui vai dar esse vetor agora deitado, certo? 0, etc., 1, 0, vezes a matriz G, né? E aqui você vai ter, então, vai pegar só o L-ésima função, o L-ésimo elemento da matriz G, né? Isso aqui vai dar, certo? Bom, depois de algumas etapas, né? Se você generalizar para todos os elementos, isso aqui vai dar simplesmente F', né? Calculando essa derivada, F', você pode mostrar que vai dar. Isso aqui é para cada elemento, se você calcular todas as derivadas, você pode mostrar que F' dá. Isso aí vocês vão fazer, explicitamente. A linha transposta vezes G. A linha transposta é aquela definição que a gente acabou de dar para a derivada generalizada de uma matriz. Não está aqui, né? Está em algum lugar. Bom, a gente pode fazer aqui. Tá? Bom, se A é dado por isso aqui, né? A linha, né, é a derivada em relação de A1 em relação aos vários. A linha nada mais é do que DA1, DA1, DA2, DA1 que dá 0, D, etc., L, DA1 que dá 0. O segundo elemento vai ser DA2, DA1 que dá 0, DA2, DA2 que vai dar 1, esse aqui deu 1 também, né? 0, etc., 1. Então, é a matriz identidade de L elementos. Então, a linha é dada pela matriz de identidade, a própria linha transposta também é, então F', na realidade, é G. Né? F' é igual a G. Nós precisamos de F' para fazer a equação final, certo? F' é igual a G. Né? Isso aqui é G transposta. Né? Se F' é igual a G, isso aqui é G transposta. F é G transposta vezes A. A gente pode calcular A, então, certo? Daqui você tem que G transposta W menos G transposta vezes A é igual a 0. E daí eu tiro A, né?
dessa relação. Ou seja, passando para outro membro, você tem então o cálculo de A, que vai dar A igual a GT vezes G, esse produto aqui elevado a menos 1 vezes GW, vai dar GT G a menos 1 vezes GW. Né? Esse é o resultado do processo de regressão linear. Né? Vou escrever aqui embaixo. Ou seja, resolve o problema de regressão linear, obtendo uma solução que é um processo de inversão de matriz A, que é o vetor de parâmetros, GT vezes G a menos 1 vezes GW. Então, observe que o processo se resume a construir apenas a matriz G, né? Ou seja, dada a função modelo, certo? Constrói a função G, a matriz G. Essa matriz aqui tem L elementos por 1. O vetor de parâmetros é um vetor de parâmetros que você é incógnita, é L por 1. L elementos. Né? W tem N elementos. W é a matriz N por 1. Né? Então, o que a gente faz? Constrói a matriz G, que vai ser uma matriz que vai ter o quê? L linhas, N colunas. Constrói essa matriz. Calcula primeiro esse produto, GT vezes G. Calcula o inverso. Depois calcula G vezes W. Está calculada a matriz A. Ou seja, você obtém o vetor de parâmetros. Né? Muito bem. Bom, então agora no processo de regressão não linear, né, a nossa função não é mais uma função linear dos parâmetros. Né? Eu não posso mais usar, como eu usei agora há pouco, f igual a g transposta vezes a. Né? Não é mais esse tipo de função que a gente pode usar. Isso aqui não pode mais ser usado. O que a gente sabe é que f, a gente vai dar um chute inicial para a, digamos a de 0. Vou chamar k uma variável de iteração. Vou fazer o processo iterativo. Né? Então, você vai calcular a de 0, depois a de 1, você vai interagindo, fazendo interação da variável k, até você chegar a um ponto em que a não varia mais significativamente, você obtém o valor final. Então, o que a gente faz? A função que nós temos agora é não linear nos parâmetros, certo? Então, é uma função que ela pode ser calculada, né, dado um valor numa dada iteração, ou seja, na késima iteração, se eu sei o valor de A, eu posso saber o A próximo desse valor de A de K. De que forma? Bom, eu sei que a função f de x, A, é aproximadamente o valor no conjunto de parâmetros anterior, que é na késima iteração, f de x na aproximação anterior para A, que é A de K, né? Mais uma correção. Essa correção é um termo de primeira ordem, que é a generalização de derivada em L variáveis, que é o número de parâmetros de elementos do vetor, que é o nabla. Né? Isso aqui é toda operação vetorial. F, calculado no ponto anterior, x A de K, vezes a correção. A correção é A menos AK. Então, observe, né?
Nabla é um vetor que tem L de componentes, cada componente é derivado em relação a Lésimo parâmetro A. Então, isso aqui é a correção, que é um vetor horizontal, e isso aqui é um vetor vertical de L elementos. Então, essa seria a forma de calcular a nova função, o novo valor da função. Isso pode ser generalizado, lembrando que isso aqui é no valor arbitrário, a gente calcula f em n pontos diferentes e generaliza para a matriz f. Então, eu posso também generalizar da mesma forma. F no novo valor A, certo? Quem é f? Bom, cada elemento de f é o valor dessa função f minúsculo no nésimo ponto, certo? Então, eu posso calcular isso para cada elemento e generalizar isso na matriz f maiúsculo, que vai ser o valor na késima iteração, que é isso aqui, calculado na késima iteração. Eu vou botar só k aqui, mas quer dizer, f de k, na realidade, é f calculado pelo vetor de parâmetros da iteração anterior. Né? Mas isso aqui se transforma, né? Se você generaliza para todos os elementos da matriz F, isso aqui vai se transformar na derivada f', que é exatamente, né? Cada linha da derivada f' é nabla horizontal aplicada a f. Então, isso aqui vai dar f' na késima iteração a menos ak. Né? Então, o que nós temos aqui, se a gente for agora, então, essa é a forma de calcular, né, e atualizando o valor de f. Né? Mas lembre-se que a gente quer minimizar o erro quadrático, né? Ou seja, vamos voltar aqui para cima, certo? Voltar aqui em cima. Beleza. O que nós temos? Queremos minimizar, né? Ou seja, nós fizemos, antes de usar o modelo de regressão linear, a gente chegou nesse resultado aqui. F' resposta W menos F igual a zero. Né? Isso foi a minimização do erro. Né? Bom, F', vamos utilizar F' como se fosse na iteração atual, F' de K. Resposta. Observe que isso aqui é tudo matriz, né? Aqui você vai ter W menos F atual. Quem é F atual? É o F na iteração anterior, que é... Vou fazer assim para ficar bem claro aqui. Isso aqui é F na iteração K, mais a correção, que é F' de K, A menos AK. Ok? E isso aqui dá o vetor zero. Então, essa é a correção que a gente quer calcular. E isso é calculado em termos de valores conhecidos. Isso aqui eu conheço, porque na interação atual, eu conheço o valor A de K, então isso está jogando aqui dentro. Eu calculo todas essas quantidades, isso aqui não depende. E eu posso calcular essa correção, que eu vou chamar de delta A. Certo? Então, o que nós temos? Esse aqui vai dar F' transposto. Eu vou eliminar o K, tá? Tudo está sendo calculado na iteração anterior. Isso aqui vai dar vezes W menos F igual, né? Tem um menos igual a F transposto F. Delta A.
Então está resolvido o problema, certo? Isso aqui é um produto, né? Então a correção do ΔA, que eu preciso aplicar, vai ser igual a inversa disso aqui, vai dar F transposto na késima iteração vezes F na késima iteração inversa, F' na késima iteração, que eu calculo, vezes W menos F na késima iteração. E está resolvido o problema, certo? Essa é a correção que nós precisamos aplicar em A. Essa é a solução do problema. Então, qual é o algoritmo, como é que faz? A gente começa com o valor inicial para A, baseado em considerações físicas, a gente dá um chute inicial e calcula as correções, né? Calcula todo mundo nesse valor de A de 0, calcula F transposta F', que é aquela derivada, certo? Constrói essas matrizes e vai corrigindo, né? Então você calcula A de 1, joga no valor anterior, calcula a correção, calcula A de 2 e vai calculando até chegar a um ponto que A não varia mais significativamente, né? Então a gente estabelece que o elemento de maior variação seja menor em módulo, a maior variação possível seja menor do que um valor pré-estabelecido. E você interrompe o processo, certo? Bom, aqui tem um exemplo aí no paper. Por exemplo, né, caso de regressão não linear, esse é um exemplo clássico, né, a função gaussiana que modela vários processos. Né? Por exemplo, o perfil de feixe que sai de um laser de hélio-neônio pode ser modelado com uma função, a distribuição de intensidade varia com as coordenadas transversais, mais ou menos da forma gaussiana. A luz que sai de uma fibra ótica, né? Outros processos, né? Um pacote de onda pode ser modelado por essa função também. E, em geral, você quer determinar a amplitude, o centroide, a posição, a x barra e a largura. Né? Então, aqui está o conjunto de parâmetros, tem 3 elementos. Aqui está o vetor de parâmetros da késima iteração. Né? Então, a função f que você precisa para o processo de iteração, né? É uma função que tem, cada elemento é a função em si, você tem n pontos, que é x1 até xn. Né? Aqui está a função f', certo? Seria o primeiro elemento, que é derivado em relação ao primeiro parâmetro, que é x, que é a, que dá 1 aqui, derivado em relação a x barra, e aqui é derivado em relação a w. Então, a cada linha, né, são as derivadas em relação aos 3 componentes, e você tem n elementos para f', pronto, está calculado tudo que você precisa para calcular, fazer a iteração. Aqui tem um pseudocódigo, né, para fazer regressão linear, só para mostrar que conceitualmente é muito simples. Uma vez que você define as matrizes, né, define a função modelo, você calcula os componentes matriciais, né, um deles é f' vezes f, f' transposta vezes f. Tá? Constrói essa matriz, depois constrói a outra que é f transposta w menos f, que é a que aparece no segundo membro da equação. Define uma variável erro e fica jogando, fica atualizando o valor de A. Né? A é sempre atualizado de acordo com a nossa fórmula e calcula a máxima variação do elemento de A. Né? Compara o que valeu mais. Você calcula usando vetorização, você pode calcular a diferença do vetor atualmente do anterior. Né? O módulo de cada vetor diferença e ver se ele não é maior do que um erro que você especifica. Quando terminar o processo, você joga o resultado no valor final
do vetor de parâmetros. Muito bem. Nós temos aí, então, a oficina para vocês fazerem, associada a esse trabalho, né? Então, você fazer a parte 1 em papel e lápis, vou fazer as deduções para vocês se familiarizarem com as equações, tanto para a regressão linear quanto não linear. E vamos fazer um exemplo simples para mostrar que é uma solução que você pode obter manualmente, que é o caso de uma modelagem simples, né? É uma grandeza que depende de uma variável, calculada em n pontos diferentes, para mostrar que se você modelar para uma função linear do tipo A mais BX, os valores obtidos para A e B são esses aqui, em que vocês vão obter isso usando a formulação matricial, né, desses parâmetros que aparecem aí. Tem x bar é x médio, né, valor médio de x, x2, x ao quadrado bar é o valor médio de x ao quadrado, né? W bar, o valor médio de W, a grandeza medida, e WP é a média ponderada. Então, se vocês obtêm um resultado, dá para mostrar que isso pode ser escrito dessa forma, certo? Então, fica para vocês fazerem isso aí. Na segunda parte, vai ser o trabalho de Mathcad, em que existem dois arquivos de dados, um com ruído e um sem ruído. Vocês vão modelar, né, inicialmente usando spline, né, essa função, ver como é que se comporta, usando spline cúbica, que a gente fez anteriormente, e depois usando interpolação, aliás, regressão linear, né, para uma função cúbica simples, e ver como é que se compara os resultados. Nesse outro, na questão 5, você vai ter agora dados simulados com ruído, um certo nível de ruído, para serem modelados por uma função gaussiana ou lorentziana, e ver, né, como implementar um processo de regressão não linear, né? Certo? Então, você tem 3 parâmetros, né, nos 2 casos aí, e aqui tem algumas instruções para vocês seguirem, né, e observarem como é que vocês vão fazer o chute inicial, que você precisa fazer, né, para determinar o centroide, a largura, etc., até você chegar no resultado final, né, e ver como é que esses resultados se comparam, né, nos 2 casos. Bom, e nas questões 6 e 7, vocês vão repetir esses problemas utilizando funções embutidas em Mathcad. Essa é a interpolação linear que a gente fez. E tem a General Fit, GenFit, que é a regressão linear, que é Linear Fit, ou seja, qualquer função que dependa linearmente dos parâmetros, e a função que faz regressão não linear, que é a GenFit. Então, façam esses exercícios, comparem com o algoritmo que vocês próprios vão desenvolver, ok? Então, a gente fica por aqui.